Olá, eu sou o professor Marcelo Dores e bem-vindo ao preparatório para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Nessas aulas você vai acompanhar todo o programa de Geografia do Amazonas que foi solicitado pelo Tribunal de Justiça. Tá? Você vai observar, você vai poder acompanhar seguindo a ordem que aparece no programa, no edital, e também vai poder fazer isso de forma aleatória, pegando primeiro esse ponto, depois aquele outro ponto. Todas as aulas, elas são baseadas na seguinte estrutura. Você vai ter a parte teórica, onde você vai ter as explicações, orientações, comentários, algumas particularidades envolvendo o assunto e os exercícios com algumas questões para que você possa trabalhar não só as informações que você acabou de adquirir sobre Geografia do Amazonas, mas a maneira como a prova ela vai exigir de você aquele determinado conteúdo. Então vamos lá. Tá? Como eu falei, eu sou o professor Marcelo Dores, aí um pouco do meu currículo, além de professor, sou psicólogo. Uma das minhas áreas de atuação é justamente a avaliação psicológica, envolvendo o gerenciamento de tempo e de estudos. Então você vai observar que além das informações sobre geografia, eu vou estar trabalhando com vocês algumas técnicas, algumas informações úteis para que você possa organizar o seu tempo, para que você possa dinamizar cada vez mais o seu aprendizado. Vamos em frente? Tá? Você, a essa altura, já tem o conteúdo programático, mas não custa nada lembrar, até para que você tenha um fio condutor, que a tua mente ela atue naquela determinada direção. Então, por exemplo, nessa aula, a gente vai analisar peculiaridades dos municípios do estado do Amazonas, áreas, limites, distâncias da cidade de Manaus e a distribuição dos municípios em micro-regiões, o que inclusive tem um detalhe bem relevante, bem interessante para a gente observar, mas no decorrer da aula você vai perceber essas características. Tá? Uma coisa que muitos de vocês sempre perguntam, como eu posso ter mais informações sobre esse detalhe? Por mais que eu me empenhe, por ser uma videoaula, ela tem que ter uma dinâmica. Então o tempo meio que urge contra a gente. Ela não pode ser muito longa, nem sempre você vai ter tempo suficiente para se dedicar àqueles minutos e também correndo o risco de, por melhor que seja a aula, ela acabar se tornando meio enfadonha, ou pelo assunto, ou por alguma ocupação que você esteja fazendo e não poder dispor de tempo adequado para isso. Então, sugestões. Vocês têm aqui algumas obras de geografia, tanto geral, Brasil e principalmente geografia Amazônia. Por que abranger de uma forma tão ampla? A geografia, ela lida com espaço. E não tem como você separar um espaço do outro. Por exemplo, você pode morar numa casa, pode morar num prédio, ali é num apartamento, ali é o seu espaço, separado do vizinho por uma parede. Mas se você observar, no apartamento, o piso, o suporte, a estrutura do seu apartamento é a mesma do vizinho. Um problema que lhe atinja pode atingi-lo e vice-versa. E numa casa, a mesma situação. Então não tem como a gente fragmentar esse espaço. E aí vocês vão perceber que muito das informações que você tem do geral, elas vão te auxiliar a compreender, a entender melhor como isso funciona no particular. Por isso, essas sugestões. Especificamente para o concurso, o que eu sugiro para vocês? A obra do professor Estevam Bartoli. Todas as obras do professor Roberto Miguel, do professor Marcondes Noronha e do professor Estevam, elas são excelentes. Mas a do professor Estevam, ela é mais prática para vocês. Ele coloca de uma maneira, numa linguagem mais simples, de uma maneira mais esclarecedora, detalhada, sabe? Aquela conversa que vai bem direto àquele ponto. Logo, no índice, você já observa isso. Inclusive, a similaridade, a impressão de que eles estavam se inspirando justamente na obra do professor Estevam. Você vai ver muitas informações, a maneira como aparece no edital, exatamente ali no índice. Por isso, a recomendação. Mas qualquer uma das obras, ela é válida, mas vale a do professor Estevam por ser bem mais prática, mais direcionada. Então tá, o que a gente vai acompanhar aqui?
as características do estado do Amazonas, do nosso estado. Se você não é aqui do Amazonas, aí é que você precisa ter uma maior atenção e um maior cuidado. Por isso, eu sempre faço uma espécie de preparação. O que é isso? É você analisar o contexto, é você analisar o local, o momento, a circunstância que você está analisando. Como eu falei há alguns minutos, na geografia não tem como você estudar de uma maneira separada, de uma maneira fragmentada. Se você já tiver uma base mais adequada, tá, você consegue fazer isso, mas sempre procure fazer a contextualização. O Amazonas não está sozinho no mapa, nós fazemos parte do espaço Amazônia. E essa informação ela é significativa para que você perceba, opa, então eu sou de Roraima, eu sou de Rondônia, eu sou de Tocantins. Muito da informação que você tem desses estados por fazer parte da nossa região vão te ajudar. E aí você vai pegar essas informações e trazer para um aspecto mais específico, como por exemplo, a paisagem predominante da nossa região, que é uma floresta, o fato de nós termos os rios como principal via de circulação. Percebam, por exemplo, embora o conteúdo vegetação ele não faça parte do conteúdo programático, o que acontece? Informações da vegetação, elas são válidas para você entender algumas peculiaridades. Por exemplo, nessa aula, a gente vai observar os aspectos do urbano, das cidades aqui do nosso estado. E aí você vai perceber um detalhe. Epa, se tem tantas cidades, com tantos habitantes, a cidade cresce, a população cresce e a vegetação ela vai sofrendo um impacto. E essa parte dos impactos do urbano fazem parte do conteúdo, perceberam? Você já vai relacionando uma informação com a outra. Então, regra fundamental, por fazermos parte de uma região que tem uma abrangência internacional, então vale você prestar atenção em alguns desses detalhes, em algumas dessas peculiaridades. Por exemplo, já que ocupamos uma área em escala internacional, então isso já permite você observar o seguinte, olhem no mapa, o Amazonas ele tem áreas fronteiriças significativas. A Amazônia tem fronteira com a maior parte dos países aqui dessa área, mas nós, no Amazonas, temos fronteira com Venezuela, com a Colômbia e com o Peru. Inclusive, algumas peculiaridades envolvendo essas regiões, esses países, fazem parte da abrangência que você tem que observar por conta do edital. Um exemplo, temos várias cidades que ficam na área de fronteira, talvez uma das mais famosas seja a cidade de São Gabriel da Cachoeira, presente na região genericamente conhecida como Cabeça do Cachorro. Daqui a pouco você vai ver um mapa mais detalhado e vai entender o porquê do nome que marca a região. E aí você observa, se a cidade ela está muito longe, são mais de 800 quilômetros em linha reta em relação a Manaus, então isso acaba fazendo com que as cidades ali da região da Cabeça do Cachorro, elas tenham uma proximidade social e econômica maior com a Colômbia. É algo natural, isso faz parte da logística. Problema 1, a distância. Problema 2, a maneira como você tem acesso. Ou você vai de avião ou você vai de barco. Ambas têm seus prós e contras. Avião, o óbvio, é muito caro. E, através da navegação, o tempo que você vai transcorrer e o fato das embarcações em nossa região, elas terem uma peculiaridade. Elas são o que eu chamo de embarcações mistas. Tanto os passageiros quanto a carga vão basicamente no mesmo local, ali no convés, ali na parte de cima da embarcação. Eu até brinco que a distância, como é comum as pessoas dormirem em redes, você às vezes não consegue distinguir o que é a pessoa que está dormindo na rede do que é um fardo, uma saca de alguma coisa que está ali também sendo transportado. Então percebam que esse detalhe da gente observar a relevância internacional da Amazônia tem um destaque significativo. Outra característica que você vai observar é a diversidade natural da região. Para a gente, o que predomina é
a característica de você observar a presença da floresta, tá? Para tanto que pode identificar, principalmente você que não é aqui do Amazonas, qualquer imagem sobre a nossa região, lá aparece a vegetação, lá aparece a floresta, o que acaba gerando alguns inconvenientes, que são aquelas tentativas de ser engraçado, meio que distorcendo as características. Ah, você mora no meio da floresta. Não é que a gente mora no meio da floresta, mas a cidade ela está no ambiente florestal. E aí muita gente usa isso de forma pejorativa, de forma jocosa, para meio que rebaixar a população daqui. Se você, por exemplo, acompanhou alguns jogos da Copa de 2014, Itália e Inglaterra, por exemplo, que foi disputado aqui em Manaus, talvez você tenha observado alguns desses comentários pelas redes sociais. Tá? Outra característica que você vai observar agora, de forma mais genérica, como eu falei, nós, no Amazonas, temos fronteira com o Peru é um país andino, então as cidades que estão ali para aquela região, como Tabatinga, Benjamin Constant, acabam sendo influenciados por essa característica. Daí, elas apresentarem temperaturas um pouco menores do que as que caracterizam aqui a capital. Quando, por exemplo, você já observa cidades como Apuí, como Humaitá, que já estão mais ao sul, então elas já estão em áreas onde a vegetação já não é tão florestal, já tem a presença de uma paisagem mais savânica. Não é, aqui é só uma informação mais por curiosidade, como o Amazonas não é litorâneo, então não temos formação de manguezais. Já vale a atenção para o caso de uma pergunta, olha, sobre a vegetação do Amazonas, a presença de manguezais, opa, manguezal é área litorânea, manguezal aparece onde tem água salgada, então não é o nosso caso. Perceberam? Sempre você vai observar que, estando na Amazônia, mesmo que a característica não influencie diretamente a nossa região, o nosso estado, mas ela pode ser utilizada meio que para testar a sua atenção, já que o conteúdo ele foi exigido para preparação para o concurso, é para verificar se a pessoa, já que ela vai exercer uma função diante de um órgão de justiça para o estado do Amazonas, para ver se ela tem um conhecimento básico adequado sobre as características da nossa região. Então aí você já observa o que tem aqui no Amazonas e o que tem em outras partes da região para ficar atento em relação a essa característica. Aqui é um alerta pessoal. Estamos no século XXI, então se tornou corriqueiro a disseminação e a evidente preocupação com notícias falsas, ou fake news, como muitos também preferem chamar. E a imagem que vocês estão vendo aí, ela talvez seja a primeira referência registrada de uma fake news sobre a nossa região, que é a de um possível mapa presente em livros didáticos dos Estados Unidos, mostrando a Amazônia fora da representação do território brasileiro, como se a nossa região e o nosso estado não fizessem parte do território brasileiro. Isso, quando eu estava no ensino fundamental, no ensino médio, década de 80, era muito comum de ser alardeado. Só que naquela época a gente não tinha acesso às informações que nós temos hoje. Então, naquela época, era muito fácil alguém divulgar uma informação como essa e ela ser absorvida como verdade. Percebam que hoje, com toda a tecnologia de informação à nossa volta, as ferramentas para tornar algo falso mais plausível, agora, e ainda assim as pessoas literalmente caem nessas informações. Agora imagina aquela época, tá? Como reagir a essa situação? Primeiro, para e pensa, a gente está na época da informação. Então, possivelmente, se isso fosse verdade, já seria uma informação muito alardeada. Outra, é bem possível que você conheça alguém que já foi aos Estados Unidos, ou de viagem, ou estudar, intercâmbio, ou que você conheça alguém nos Estados Unidos. Então, você já teria, numa conversa, esbarrado nesse tipo de informação. Seria algo recorrente. Um exemplo é a gente estar conversando com alguém de fora do nosso estado e a pessoa, vez ou outra, perguntar:
sobre os peixes da nossa região, sobre o festival folclórico em Parintins, sabe? Aquelas características genéricas que todo mundo fala, não tem a informação adequada, e quando encontram alguém de lá, a pessoa logo vai e pergunta para tirar a dúvida, esclarecer alguma coisa. Tá? Então, isso aí é só mostrando. Se você for buscar, por exemplo, Amazônia Internacional no Google, você vai tropeçar nesse mapa, com certeza, logo nas primeiras imagens ele vai aparecer. É um mapa falso, é uma página falsa, o livro didático ele não aparece. Se você quiser tirar dúvida, é só procurar, cascavilhar o PDF, alguma coisa sobre isso, e você não vai encontrar. Você vai encontrar, como é muito comum em toda mentira, você vai encontrar pedaços, momentos, tá? Uma mentira, mesmo que a pessoa produza como se fosse o roteiro de um filme, ela só vai até ali. Ela tem um começo, ela tem um meio, ela tem um fim e gira sempre em torno daquela situação. Tá? Tanto que quando a pessoa pergunta demais, investiga demais, fatalmente ela acaba chegando à informação verdadeira. Tá? Então fica o alerta em relação a esse detalhe das fake news. Aí, para você ter a noção geral de como funciona a relação do Amazonas com a nossa região norte com a Amazônia, porque são conceitos diferentes e o mapa está permitindo que você visualize essas diferenças entre os espaços em nossa região. É importante conhecer isso? Sim, porque toda informação ela te dá uma base. Essa informação, talvez ela não te leve diretamente àquela resposta, mas ela te ajuda a entender melhor determinadas características. Então, por exemplo, você viu lá no mapa região norte e região amazônica, dois conceitos diferentes. Qual a diferença? A Amazônia é uma classificação em que você tem como base apenas os elementos da natureza, clima, relevo, vegetação, hidrografia, que é o que caracteriza o edital para vocês. Parem e pensem, hidrografia é um conjunto de rios, é o estudo de um conjunto de rios. O que é um rio? É aquele fluxo de água que surge num ponto, o ponto mais alto, e flui para o ponto mais baixo. Então, significa dizer que um rio ele não respeita as fronteiras. Rio Amazonas, por exemplo, ele não nasce nem no Brasil, nasce em território peruano. Tem uma aula que você vai ter isso especificamente. E ele flui para dentro do território brasileiro e deságua ali entre o Pará e o Amapá. Perceberam? Por mais que no conteúdo esteja hidrografia, geografia do Amazonas, mas está lá o elemento hidrografia, para você reconhecer algumas características da hidrografia para o Amazonas, você vai ter que observar que ela não se limita, não se restringe só ao nosso estado. Tá? Por isso, a relevância dos elementos da natureza. E quando você fala região norte, você está usando os critérios sociodemográficos que foram definidos pelo IBGE desde a década de 40. E aí, que a gente até vai observar daqui a pouco, você vai perceber que, embora o IBGE tenha começado a fazer essa definição, essa identificação, tal local é a região norte, você vai observar que nesses 70 anos, os critérios eles foram sendo reestruturados. É normal, passa o tempo, você tem que atualizar o contexto sobre determinada informação, tá bom? Então, sempre atento. Quando se fala Amazônia, é um conceito esse baseado aqui, ó, na lógica dos elementos da natureza. E quando você fala região norte, já são critérios sociodemográficos, então você já tem a característica da ação humana ali, identificando, rotulando essa característica, tá? Até porque, observa, definido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Se é algo da estatística, então é algo definido pelos seres humanos para as ações humanas. Tudo bem? Então, vamos em frente. Um pequeno exercício só para ilustrar essa situação. Até pelo contexto
de ser uma videoaula, eu vou adotar mais ou menos a seguinte prática, tá? Vocês, nas próximas questões que a gente for resolver, elas já vão aparecer com a resposta, para você bater os olhos já ali e identificar. Poxa, mas eu tinha que pensar sobre a resposta. Você não para de pensar. O fato da resposta ela te ser mostrada não elimina o fato de você continuar tendo que pensar sobre a questão. Até porque para e pensa. Dentre cada 5 de vocês que vão fazer o concurso, infelizmente, 3 de vocês, mais da metade, vão ser assolados pela dúvida. É você marcar uma resposta, principalmente no modelo do CESP. É você marcar uma resposta, por exemplo, sobre a região norte do Brasil, o certo é você identificar que, sob o fomento de políticas públicas, vários projetos agropecuários, mineração, industriais foram desenvolvidos. Um exemplo disso, a Zona Franca. Pronto, tá aí. É a única informação certa. Problema é que você tem 4 outras informações para ler. E aí você fica naquela situação. Tá, e as outras? Elas estão erradas? Por que elas estão erradas? E se eu marcar, já que a informação é errada, por exemplo, uma situação aparentemente óbvia, mas que na hora da prova pode te atazanar a paciência, possui altíssima densidade demográfica. Eu sempre brinco em algumas aulas dizendo o seguinte, que aqui na nossa região a gente tem mais árvore do que ser humano. E não é uma mentira, eu posso estar exagerando, mas não é uma mentira. São 4 milhões de habitantes que tem na região, no estado do Amazonas, desculpem, mais da metade deles estão aqui em Manaus, e você não vai ter só 4 milhões de árvores, tem bem mais do que isso. Tá? Então, notem que a densidade demográfica para a nossa região, ela é uma densidade baixa. Mas, 1, vai que você não seja da nossa região. 2, vai que mesmo sabendo disso, bate a dúvida. Você se atrapalha e, pô, será que a informação é certa? Será que a informação ela é errada? Tá? E no CESP tem essa mecânica de que você, marcando incorretamente uma informação, anula uma informação correta. Ou, marcando 2 erradas, anula uma informação correta. Então, esse detalhe, ele é... Vocês estimulam tanto esse pensamento que acabam esquecendo de prestar atenção em detalhes bem mais importantes. Tá? Então, mesmo que nas questões já apareça a resposta, você vai exercitar para deixar bem claro para você por que aquela informação ela está errada. Até para que você respire e se sinta à vontade para ir para as outras informações. Na outra, possui maior floresta tropical xerófila, são instantes, todas são erradas, mas por que o erro dessa terceira informação? Porque, primeiro, xerófila é paisagem de área seca e floresta não se desenvolve em área seca. Para e pensa, floresta é um local cheio de árvores enormes, para que você vai ter, como é que ela vai se desenvolver ali num ambiente seco? Devido à apropriação ilegal, terras devolutas, poceiros e grileiros, a região apresenta inúmeros conflitos por terra, ponto. Até aí ela estaria certa. Só que você está procurando algo do norte, e ele cita aqui, desculpem, o Mato Grosso. Perceberam? Ele te dá uma série de informações genéricas corretas, mas quando ele vai especificar, está errado. Tá? Ah, mas é só um detalhe. Vamos imaginar a seguinte situação, tá? Vamos supor que eu vá conhecer um de vocês pessoalmente, o seu nome é João, e eu chego e falo, oi José, tudo bem? Não é o teu nome. E é só um detalhe, né? Que são só 2 letras diferentes, ali, as 2 últimas letras, mas o teu nome é um, e eu usei outro nome. Então, por menor que seja o detalhe, sempre tomem cuidado. Deixa eu colocar isso de uma maneira bem simples. Se você não se preocupar com detalhes, então, se uma pequena pedra do tamanho da minha unha entrar no seu calçado, então você não deve se preocupar com ela. E todo mundo que literalmente já teve uma pedra no sapato, sabe que por menor que ela seja, gera um inconveniente. Então, sempre atentem para detalhes. E na última, sua diversidade cultural é o resultado da colonização? Sim, mas a presença de japoneses, italianos e negros para a nossa região é reduzida.
Então, não justifica a nossa diversidade cultural por conta desses detalhes. Perceberam? Então, a gente sempre vai ter essa dinâmica. Feita essa explanação mais genérica, então tá. Como caracteriza o nosso estado dentro da Amazônia ou da região norte? Primeiro, demograficamente. Temos pouco mais de 4 milhões de habitantes, dados atualizados do último recenseamento. O recenseamento foi feito em 2010, mas os dados atualizados para 2018 vão mostrando esse incremento. Um detalhe que você está observando é que a contagem ela começa em 1872 e ela passa um tempo sendo irregular. Começa em 1872, o Brasil ainda é um império, vai em 1890, o Brasil já é uma república, então muda a estrutura, você faz um novo recenseamento para atualizar os dados. É como se você comprasse um carro de uma outra pessoa, a pessoa falasse, não, porque o carro só está com esse problema, mas seguro morreu de velho, você vai lá, observa o que o carro tem e tudo mais, para se sentir mais seguro. Tá? Então você tem essa mudança. Mas notem que de 1890 vai para 1900, 10 anos de diferença, depois para 1920, já vai para 20 anos de diferença, depois para 1940, novamente 20 anos de diferença. E 20 anos é tempo demais para você atualizar dados demográficos. Pensa, em 20 anos o ser humano nasceu, passou por toda a adolescência, terminou o ensino médio, até já se formou e as percepções dele em relação ao espaço mudam. A pessoa pode ter saído do Amazonas, mais pessoas podem ter vindo para o estado. Então, por isso, a necessidade de se fazer o censo e dele ser padronizado de 10 em 10 anos para se ter uma amostra mais apurada sobre essas características. Para que você vai precisar dessas informações? Para saber, tem tantas pessoas? Beleza. Onde elas estão trabalhando? Onde exatamente elas estão morando? Por exemplo, para o Amazonas, a gente logo observa que essa população, ela está espalhada por 62 cidades, ou 62 municípios, para ser mais exato. Município, pelo IBGE, é a menor divisão política do território brasileiro. Você tem desde o próprio Brasil, que já é uma divisão política, vem pelas macro-regiões norte, vem pelos estados, Amazonas e os municípios. Mas no meio desse processo, tem-se a divisão em região geográfica intermediária e região geográfica imediata. Peraí, professor, mas eu nunca ouvi falar disso. É verdade, mas provavelmente você já ouviu sobre meso e micro-regiões, até porque é uma parte do conteúdo para vocês se prepararem. Tá? Aqui vocês estão vendo os 20 maiores municípios, a população dos 20 maiores municípios que o Amazonas apresenta. Claro que Manaus é onde você tem o maior quantitativo, tá? Já deve ter reparado que mais da metade da população do estado está exatamente aqui em Manaus, o que é algo preocupante. Deixa eu te falar uma metáfora para ilustrar melhor. Você já viu em filmes, em comédia, quando a pessoa ela senta num banco, numa ponta de um banco, aí a outra pessoa senta lá na outra ponta, e aí o gaiato ele levanta, aí o que acontece? Como o peso ficou concentrado só num lado, gera um desnível, uma desigualdade. Exatamente isso que você está vendo aqui. Você tem mais pessoas num único canto, mas é a capital. Não interessa. Tem gente demais num único local. Então isso gera um desnível. Usando uma linguagem regional, para a gente aqui do Amazonas, te imagina num barco, gente demais de um lado, o barco inclina e acaba gerando problemas. Tá? E aí você está observando justamente as características dessa desigualdade, desse desnível. Lembra que lá no início da aula eu mencionei sobre uma peculiaridade da nossa região e em relação ao edital? É porque no edital ele trabalha com micro-regiões e esse nome, pelo IBGE, ele não é mais usado. E o que fazer agora? Primeiro,
como eu sempre falo, esteja sempre preparado para tudo, tá? Você vai aprender as micro-regiões e vai aprender também a versão atual. Outra coisa, essa mudança do IBGE, ela foi feita em 2017, há 2 anos, tá? Então é um tempo relativamente curto para essas informações chegarem aos livros didáticos. E como, para você se preparar para um concurso público, vale principalmente o material didático, aquele material disponibilizado comercialmente, então isso não inviabiliza você ainda se preparar, se baseando as informações em micro-regiões, tá? Então, vamos lá. Você lembra que na imagem anterior você tinha lá a divisão em regiões intermediárias. O que é isso? É justamente o agrupamento, de regiões geográficas imediatas que são articuladas através de uma influência. O que significa isso? Elas estão fisicamente próximas e elas estão articuladas. Fim de semana, cansou da cidade A, você pega um ônibus, vai dirigindo até, ou pega um avião, ou vai de barco até a cidade B. Então elas estão articuladas, elas estão ligadas. Pela proximidade, isso torna o processo mais fácil, mais simples. E detalhe, não é apenas um grupo de cidades. Não. Acompanha comigo. Você tem a característica daqui, ó, delas estarem sob a influência de uma metrópole, de uma capital regional ou de um centro urbano. O que é isso? Centro urbano é uma cidade, tá? Toda cidade é um centro urbano. Ah, mas por que ela tem um destaque? Ela pode ter mais habitantes do que as outras. Então isso já chama a atenção. Na faculdade eu brincava dizendo que é o parâmetro de festa. E muitas pessoas, quando vão a uma festa, vê gente pra caramba ali na frente, pô, a festa tá bombando, tá muito legal. Vai num outro local, quase não tem ninguém na frente, pô, a festa tá miada, tá nem agradável, alguma coisa parecida. Então a gente tem esse parâmetro pela proporção de pessoas, tá? Capital regional, local, ele não é apenas uma cidade. Ali dentro, aquela cidade exerce algum papel de relevância por ter os melhores serviços ou a melhor infraestrutura. Tem as melhores escolas, tem um único hospital, tem um policiamento mais reforçado. Então isso a coloca como destaque. Metrópole é a cidade que é identificada como a principal cidade ali do espaço. Para a gente não tem dúvida, é Manaus. Tanto que, lembra do comentário que eu fiz? Manaus, sozinha, tem quase metade, tem mais da metade da população do estado. Perceberam? Então você tem essa característica. As regiões geográficas intermediárias foram apresentadas em 2017, é algo recente, então por isso que o edital talvez não tenha atentado para esse detalhe, e isso, ao meu ver, não inviabiliza, porque ele não está pedindo que você estude algo anormal. Ah, mas está desatualizado. Tecnicamente, tá. São 2 anos em que a informação mudou. Mas o acesso a essa informação ainda se tornou facilitado. É como se, por exemplo, você fosse procurar uma rua utilizando o Waze ou qualquer outro GPS e a prefeitura tenha mudado o nome da rua, mas o GPS ainda não informa. E aí o que acontece? Você está se orientando por ele, então você vai ter esse determinado fluxo. Eu penso que muitos de vocês já se perderam porque o GPS ele está se baseando no mapeamento e na prática esse mapeamento mudou. É uma rua que foi fechada, é uma rotatória que não existia antes, mas existe agora, ou vice-versa, perceberam? Então por isso que não inviabiliza esse detalhe. Regiões geográficas, e o conceito de regiões intermediárias substitui o conceito de você identificar as mesorregiões. Mas o que vai nos interessar mais diretamente é o conceito de região geográfica imediata. Tanto que eu destaquei, e vou destacar mais ainda. Esse conceito, regiões geográficas imediatas, foi o que substituiu as micro-regiões. Peraí, professor, mas agora que eu pensei, mesmo no ensino médio, eu nunca estudei diretamente sobre isso. Que embora seja um conteúdo do ensino médio, nem todos os livros trazem essas informações.
Lembra lá a referência que eu te mostrei? Pois é, daqueles livros, você vê, por exemplo, essa informação no livro do Igor Moreira, você vê isso no livro do Marcos Amorim Coelho, no livro do Estevam Bartoli, também por isso que eu te instiguei, tá? Então você vê essas características lá, porque são conceitos que o IBGE usa. Mas por que eu vou estudar? Porque você vai fazer parte de um órgão ligado à justiça. E aí você vai precisar dessas informações estatísticas. E tu não vai esperar estar lá dentro para aprender isso, não. Tu tem que mostrar desde aqui de fora que tu já sabes essas informações, que você tem pelo menos o básico dessas informações, tá? Então, quais são essas regiões imediatas? Manaus, óbvio, São Gabriel da Cachoeira, Coari, Manacapuru, Tefé, Tabatinga, Erunepé, Lábrea, Manicoré, Parintins e Itacoatiara. 11 regiões que se espalham pelo estado do Amazonas e nos fornecem uma ideia mais adequada das características do nosso estado. Assim, vamos observar. Pronto, nesse mapa você está identificando traçados marrons e traçados verdes. Os traçados marrons são os maiores, são os das regiões intermediárias. Os traçados que estão em verde, que são os menores, são o das regiões imediatas. Por exemplo, você tem a área aqui, ó, de São Gabriel da Cachoeira, você já tem a área de Manaus mais caracterizada por esse espaço, perceberam? Tudo está na região intermediária de Manaus. Mas quando você pega a região imediata, elas são separadas. Eu espero que você tenha percebido a diferença. O que é algo imediato? É algo que está mais próximo, é algo que está mais urgente. O que é algo intermediário? É algo que não está muito longe, mas que também não está muito perto. Perceberam? Grosseiramente falando, você tem uma ligação entre as áreas, mas nem todas elas estão muito próximas. Por isso, a necessidade de você observar essas diferenças, tá? Então, observem os detalhes, tá? Ó, você tem a região intermediária, Manaus, Tefé, Lábrea, Parintins. Dentro de cada região intermediária, você tem um número de municípios. Aí você tem ao lado as regiões imediatas. Percebam, dentro da região intermediária de Manaus, você tem 4 regiões imediatas. Então, você sempre vai observando isso. Elas estão relativamente próximas, por isso essa classificação. Por que esse detalhe? Para facilitar a administração. De novo, lembra que lá falava, olha, na região imediata de Manaus você tem 10 municípios? Está aqui a lista dos municípios para você se orientar, para você identificar como eles estão agrupados. Pensa que são livros e você vai identificá-los numa estante. Assim você agrega numa mesma prateleira livros que estejam mais relacionados, que sejam de um mesmo autor, que sejam de um mesmo gênero, que sejam de um mesmo tema, para facilitar a sua vida na hora que você for identificar. É como, por exemplo, quando a gente vai classificar alguma coisa, a gente em geral usa a classificação mais óbvia que a gente conhece, ordem alfabética. Todas as letras A, todas as letras B e assim por diante, tá? Então, essa é a lógica de você ter essa distribuição, tá? Aqui as outras áreas, de Lábrea, Manicoré, de Parintins e Itacoatiara, com seus respectivos municípios, tá? Essa é, vamos assim dizer, talvez a parte mais chata do conteúdo, porque isso vai exigir que você associe muitos nomes a possíveis características que vão ser colocadas para você, tá? Aqui você tem, de uma maneira geral, as regiões geográficas imediatas, aqui já melhor definido, para você parar e observar, olha, está aqui a área de Manaus, está aqui a área de São Gabriel da Cachoeira e assim por diante. E, inclusive, ele também destaca das regiões intermediárias, que estão com escritas em vermelho,
e em negrito, né, para dar um destaque maior. Aí você já vai observar aqui o mapa do Amazonas, propriamente dito, com a distribuição dos municípios e um detalhe. Aqui você está identificando que eles são agrupados por cores. As cores que vocês estão vendo aqui são exatamente as micro-regiões. Tá? O conceito anterior e é o conceito solicitado para o edital de vocês. Esse conceito, ele é ainda mais, como é que eu vou dizer, conhecido, mais famoso, mais destacado, até porque ele tem uma peculiaridade que para a gente aqui no Amazonas é extremamente prático. Tá? Outro detalhe que você vai observar daqui a pouco e que também talvez justifique o porquê dessa diferença. Pô, mas já mudou a classificação, porque ainda usam a classificação antiga? Daqui a pouco você vai observar esse pequeno detalhe. Tá? Aqui, a região metropolitana de Manaus, tá? Só para você ter uma ideia de como funciona, quais são os municípios mais próximos da gente, tá? Vai ter o capítulo, o vídeo falando exatamente do urbano em Manaus, então esse mapa vai aparecer lá de novo e vai ter bem mais detalhes para você observar. Da mesma forma aqui, já identificando algumas características da população. Um detalhe, sempre fique atento aos detalhes para você não tropeçar, tá? Você viu nas informações anteriores, quando eu falei população de Manaus é mais da metade do estado inteiro, pouco mais de 2 milhões de habitantes, tá? Se você for comparar essa informação com a informação daqui, só lembra que esse mapa que você está vendo é o da região metropolitana. Leva o mesmo nome de Manaus, mas agrega Manaus, Novo Airão, Itacoatiara, Manacapuru, Rio Preto da Eva, Careiro da Várzea, tá? Então agrega um número maior de cidades. Por isso, o quantitativo de habitantes ele vai ser maior, porque aqui você não está vendo só a cidade de Manaus, tá? Toma cuidado com esses pequenos detalhes. Mais uma vez o estado do Amazonas, mas aqui as cores já estão identificando os municípios de maneira separada, tá? Então você já atenta para esse detalhe e observe, essa é a divisão anterior do IBGE, quando ele classificava apenas, quando ele usava a classificação de meso e micro-regiões. A Constituição do Estado se baseou nessa informação. Quando eu mostrei para vocês que o IBGE, desde 2017, usa o conceito de região imediata e de região intermediária, aí a gente tem um pequeno problema, porque o IBGE atualizou uma informação, mas a Constituição do Estado ainda se baseia na outra informação. Tá? Então, por isso, esse diferencial. Tá? Então, por isso que eu falo, isso não cabe uma anulação, dá para você usar essas informações, principalmente depois dessa aula, dá para você usar essas informações sem nenhum problema. É só ficar atento aos detalhes. E aí, meso-regiões, pelo conceito antigo, norte, centro, sul, sudoeste, tá? Você observa que é uma divisão mais grosseira, tá? Só de jogar pela localização geográfica, tá? E aí você identificando identificando as características da mesorregião. Norte amazonense, lembra aquele detalhe que eu falei? Área de fronteira, cabeça do cachorro, é justamente onde você tem a região norte amazonense. É onde você tem as áreas de fronteira, principalmente a fronteira com a Venezuela e a Colômbia, genericamente chamada de Tríplice Fronteira. É onde você tem micro-regiões de Japurá e do Rio Negro, cada uma delas com um número respectivo de municípios e o destaque principal para a micro-região do Rio Negro, que é onde está ali a área da cabeça do cachorro. Daqui a pouco a gente vê mais alguns detalhes. Mesorregião do sudoeste do amazonense, observem que você já tem uma área também em espaço de fronteira, mas para uma outra direção. Regra, direções diferentes, características diferentes. Então você vai observar esses detalhes aí na região. Dentro do sudeste amazonense, você tem a micro-região do Alto Solimões e
a micro-região de Juruá. De novo, cada um deles com as suas peculiaridades. Os destaques, eu vou falando daqui a pouco quando a gente observar mais especificamente. Mesmo região centro-amazonense, percebam que já foi para o outro lado, já está para o lado oriental do nosso estado. Grosseiramente falando, é a direita de quem está observando a imagem. Você está indo para o lado do Pará. Detalhe, norte e oeste, você vai para áreas internacionais. Centro e sul, você já vai para áreas nacionais. Já são os limites do nosso estado com o restante do território brasileiro. Aqui, você já tem um número mais significativo de micro-regiões. Coari, Itacoatiara é onde nós estamos, micro-região de Manaus, Parintins, Rio Preto da Eva e Tefé. Ué, mas por que isso? Um detalhe, as áreas centrais são as mais antigas aqui do estado. Então tiveram uma ocupação onde a fragmentação de municípios foi maior. Tanto que, se você observar, são os municípios com menor extensão territorial. E quando você já vai para a área oeste do estado, você tem áreas de ocupação mais recente e, por isso, o espaço do território acaba sendo um espaço maior. E mesmo região sul-amazonense, exatamente em direção a Mato Grosso e Roraima, que é onde você tem Boca do Acre, Madeira e Purus. E essa área ela já tem um destaque maior por conta da atividade agrária. Agora sim, micro-regiões do nosso estado. Então, seguindo ao pé da letra o que o edital pode cobrar, você tem essas micro-regiões para o nosso estado. Percebam que aí você tem a divisão mais genérica sem especificar os municípios. Identificaram? Perceberam? Tá? Então, vamos detalhar. Lembra do que eu falei da Constituição do Estado do Amazonas? Está aí o detalhe que menciona essa característica. E, tá? Por isso que também eu argumentei que, apesar do IBGE ter modificado o conceito, possivelmente o que vai se manter é ainda a característica de micro-região, por conta desse detalhe, onde você tem, através dessa Constituição, para efeito que trata o artigo 130, que é o artigo que está acima, o espaço territorial do estado do Amazonas se integrará de 9 sub-regiões. Todas essas sub-regiões são exatamente as micro-regiões em nosso estado. Perceberam? Então, o edital, ele segue o que está na Constituição como um edital para uma realidade estadual, então por isso que eu acredito que essa característica ela vai se manter. Em caso de dúvida, após acompanhar essa aula, você está ciente dos dois aspectos, então qualquer um que for cobrado, você vai ter um ótimo desempenho, porque agora você já está sabendo dessas informações. Algumas peculiaridades. Sub-região do Alto Solimões é onde você tem a área de Benjamin Constant, de Tabatinga, é a área vizinha ao território colombiano, então isso faz com que esses municípios, território colombiano e peruano, faz com que esses municípios tenham uma integração muito forte com esses países. Inclusive, Tabatinga é lembrada por ter uma cidade gêmea, que é Letícia, do lado colombiano. É literalmente, você atravessou a rua. Um lado é o Brasil, outro lado é a Colômbia. E por conta desse detalhe, a relação socioeconômica das duas cidades é integrada. Por isso que o termo usado é cidade gêmea, não é uma invenção. O IBGE e outros órgãos para cada país também usam essa mesma identificação, porque elas, embora em países diferentes, regras, política, economia, tendo as suas diferenças, as moedas são diferentes, elas cresceram lado a lado. Outra sub-região, Triângulo, Jutaí, Solimões, Juruá, ou simplesmente sub-região do Triângulo, tá? É onde Tefé tem maior relevância. Essa região, ela se destacou bastante devido à exploração petrolífera e de gás natural. A bacia petrolífera, ela abrange essa região, exatamente essa área, Jutaí, Solimões, Juruá, é onde você tem uma significativa produção de petróleo.
Sub-região do Purus, onde você tem Boca do Acre, Canutama, Lábrea, Pauini, Tapauá, já é área mais ao sul do estado do Amazonas e onde a atividade agropecuária ela tem destaque. Ah, mas é o Amazonas. Mas lembra lá no início da aula que eu falei, olha, mais ao sul você já tem características do cerrado? Pois é. Então, a floresta nessa área ela é mais aberta. Então, já facilita que você tenha o aproveitamento agropastoril. Sub-região do Juruá, é onde Eirunepé tem um destaque significativo e Juruá é um dos rios de maior destaque do Amazonas, justamente pelo escoamento de produção, não só o Juruá, mas o Madeira, de escoamento de produção que venha de áreas mais ao sul em direção ao Oceano Atlântico. Você desce por esses rios, chega ao Amazonas, de lá chega ao Atlântico e dinamiza bastante a economia. Sub-região do Madeira, onde o Maitá é a principal área e é a exemplo da região ali de Lábrea, da região do Purus, aliás, você tem um importante espaço agropastoril na região. Se em qualquer momento você lê alguma coisa, olha, expansão do agronegócio para o Amazonas, é dentro dessa área, sub-região do Madeira. Quem é do estado já deve ter percebido um detalhe, que as sub-regiões elas são nomeadas de acordo com o rio. Por isso que eu falei que o conceito de microrregião foi mais prático e é mais prático porque para nossa realidade a hidrografia ela exerce uma influência fundamental. Então você já tem esse detalhe favorecendo essas características. Embora São Gabriel da Cachoeira, e aqui dá para você observar melhor, né, o porquê do nome, cabeça do cachorro, tá ali para você perceber. O pessoal, eu lembro na faculdade até um professor que brincava, né, olha, aqui você tem a orelha do cachorro, aqui você já tem um focinho do cachorro, a própria área da cabeça do cachorro, da boca, desculpem, do cachorro já representada. São Gabriel ganha destaque por conta da riqueza mineral que aparece em seu território, como é o caso famoso do nióbio. Um comentário interessante é que muita gente fala para cima e para baixo, nióbio, 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 e a maioria das pessoas nunca nem reconheceu o nióbio, que é um metal que, por exemplo, é utilizado para que a gente possa produzir motores de automóveis, para o motor ficar mais leve e mais resistente ao calor. É um metal que aparece para temperar lâminas de barbear, afinal de contas, lâminas de barbear em geral ficam no banheiro e a umidade faria com que o material oxidasse bem mais rápido. O nióbio minimiza esse processo. Ah, professor, então vamos explorar e vender mais nióbio? Não, porque é um minério, é uma matéria-prima. Se você explora muito matéria-prima, o preço dela diminui, então não valeria a pena. Ah, vamos cobrar mais impostos. Uma brincadeira que eu faço. Por um acaso você tem ideia de quantos impostos tem o Brasil? Não, pois é, nem eu. Se a gente for contabilizar, com certeza devem ter mais de 100 impostos, somando estaduais e federais. E aí você quer que se desenvolva mais um imposto num universo que a gente não tem uma ideia exata de quantos são. Então perceberam? A região se tornou famosa por conta disso, mas muito se fala sem se ter uma certeza adequada. E tem um nome para isso, fofoca. Tá? Quando você fala muito de uma coisa, quando as pessoas falam muito de alguém e não tem uma base, não tem um fundamento, é uma fofoca. E acaba se perdendo. Então sempre tomem cuidado em relação a isso. Ah, professor, então vamos explorar grafeno. Grafeno não se explora. Grafeno, ele é fabricado, ele é produzido. Sabe, o aço não aparece na tabela periódica porque ele é fabricado. Aço, latão, grafeno não aparecem na tabela periódica por conta disso. Então você não explora tirando do minério, você os fabrica, os produz. No caso do grafeno, seria válido porque você estaria enriquecendo, dinamizando mais a economia. Sub-região Rio Negro Solimões é onde Manacapuru tem maior destaque. Professor, mas é onde Manaus está? Para e pensa, Manaus já é a capital. Você ainda quer concentrar maior relevância em algo que já é concentrado? Fica complicado. Então, por isso que Manacapuru, a uns 80 quilômetros daqui, acabou sendo o maior destaque. Sub-região
Médio Amazonas, onde você tem Itacoatiara e a região de Presidente Figueiredo. A fragmentação ela é justificada para que novas áreas tenham maior destaque. E a sub-região do Baixo Amazonas, que é já ali na fronteira com o Pará, que é onde você tem Parintins, que é o principal centro ali daquela região. Então, vocês, com essas observações, terão condições de identificar várias respostas, identificar as corretas, saber por que aquela está errada em relação aos municípios do estado do Amazonas. Pode ser maçante, porque são muitos nomes, é muito detalhe, mas a aula ela está aí, as imagens estão aí, para que você possa observar isso de maneira mais adequada. Tá? Muito obrigado.